Olá, esse é o podcast do NUTEDES, Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Em 2023, estamos iniciando um ciclo de entrevistas sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do Ensino Superior, conhecido ENAD. Neste primeiro episódio, vamos entrevistar a professora doutora Mônica Cardoso Façanha e esclarecer e tentar sensibilizar o público-alvo do ENAD na Faculdade de Medicina da UFC, pois os resultados deste exame trazem impacto não apenas sobre o curso, mas também impacto sobre o seu alunado de um modo geral. Eu sou o professor Luiz Roberto, professor da Faculdade de Medicina lotado no Departamento de Cirurgia e coordenador do Núcleo de Tecnologias em Educação à Distância. A professora Mônica Cardoso é nossa professora e coordenadora do curso desde 2023, especialista em Clínica Médica e Medicina do Trabalho, mestrado em Doenças Infecciosas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pesquisa em micoses sistêmicas, doutorado em Farmacologia pela Universidade Federal do Ceará, com pesquisa em tuberculose, professora titular de Doenças Infecciosas do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina. Como já disse, coordena o curso de Medicina desde 2021, anteriormente ocupando o cargo de vice-coordenadora, portanto com larga experiência na área de coordenação do curso de Medicina. Professora Mônica, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast do NUTEDES, abordando esse tema importante que é o Exame Nacional de Desenvolvimento dos Estudantes do Ensino Superior na área de Medicina. Fale um pouco para que serve e o que é o ENAD. O ENAD faz parte de um conjunto de avaliações externas que está previsto pelos SINAIS, o Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior do Ministério da Educação, e acontece regularmente a cada 3 anos. Então, a cada 3 anos, o Ministério da Educação define quais são os cursos que vão ser avaliados. E, como a gente teve a pandemia, não teve em 2022, vamos ter agora em 2023, e o curso de Medicina é um desses que vai ser avaliado nesse ENAD. Então, essa avaliação serve para ver o conhecimento, as habilidades, né, dos estudantes. Então, os estudantes do último ano, os estudantes que vão concluir o curso até julho de 2024, serão avaliados nessa área de conhecimento, habilidades e atitudes. E os estudantes que ingressaram em 2023, junto com os que são concluintes, vão preencher um questionário sobre o curso de uma maneira geral, sobre o que o curso dá acesso ao estudante. Quer dizer, não é um lugar para fazer uma catarse, mas é um lugar onde o MEC vai avaliar as condições de funcionamento do curso. Então, assim, essas avaliações, pelo menos essas 2 avaliações, tem mais um questionário do coordenador, tem mais alguns outros questionários que são feitos, vão ranquear o nosso curso. O nosso curso vai receber uma nota por essas avaliações. Então, assim, é muito importante que quem vai responder, responda o que é de verdade que está acontecendo. Assim, não é para falar mal, nem também para falar bem do que falar mal do que não é para falar mal, nem falar bem do que não é para falar bem. Então é para ser o mais próximo possível, né, do que é a realidade, tendo em vista que isso é uma avaliação que o nosso curso vai ter e que, baseado nessa avaliação, a gente vai atrás de melhorias, né, de ver o que a gente pode melhorar. Além dessa avaliação, a gente tem outras avaliações, né? Avaliação institucional que a gente faz a cada semestre, que também faz parte desse conjunto de avaliações. Enfim, é muito importante que cada estudante que está nessa pré-seleção do Ministério da Educação se submeta ao ENAD e preencha toda a documentação que o ENAD determina que seja feito. Professor, uma curiosidade diz respeito ao impacto disso sobre a vida futura dos estudantes que vão fazer o ENAD. Por exemplo, o resultado individual de cada um deles tem impacto amanhã se algum deles quiser fazer uma pós-graduação, quiser fazer algum curso como residência, uma especialização, mestrado, isso poderá influenciar no julgamento quando ele for fazer a avaliação para isso? Ter feito ou não ter feito o ENAD vai fazer parte do histórico. Então, o histórico do estudante vai estar lá que ele fez o ENAD de 2023. A nota do ENAD, ela é individual, né? Então, assim, a nota não vai ser divulgada
e a nota não vai aparecer, a nota do estudante no ENAD não vai aparecer no histórico, a não ser que o estudante peça ao ENAD a nota e ele mesmo divulgue. É uma prerrogativa própria do estudante. Tá certo. Então, isso é uma coisa assim, bem que o ENAD fez questão de deixar bem claro que a nota individual não vai ser divulgada. Inclusive porque pode ser considerada uma informação sensível, um dado sensível do paciente, do estudante, né? Professora, fale um pouco sobre o processo de realização do ENAD. Como é que o estudante se inscreve, ou se não é ele que se inscreve, se é a instituição, ou uma vez se ele for inscrito, como é que ele acompanha essa inscrição, por favor. Certo, então a inscrição ela vai ser feita pelo coordenador do curso. O estudante não precisa se preocupar com se inscrever. O estudante vai precisar se preocupar em saber se foi inscrito. Então, assim, a inscrição será feita ao longo do mês de julho. Então, até o dia 31 de julho, a gente vai estar inscrevendo os estudantes. A gente ainda vai ter uma limitação, porque a gente tem que inscrever todos os ingressantes de 2023 e a gente ainda não tem a lista dos ingressantes de 2023-2, porque eles só vão confirmar a matrícula do pessoal que vai começar o primeiro semestre em agosto só no 31 de julho. Então, até o 31 de julho, a partir de 31 de julho, acho que até 3 de agosto. Então, ao final das inscrições do ENAD, que é o 31 de julho, a gente ainda não vai ter esse grupo de estudantes ingressantes. Então, os ingressantes eles vão ter que entrar na lista complementar. Então, nós vamos inscrever até o 31 de julho todos os concluintes, né? E a gente vai inscrever os ingressantes que a gente já conhece. Então, quem é que o ENAD considera ingressante? São aqueles que têm menos de 25% do curso concluído até o dia da inscrição, certo? Então, basicamente, o pessoal que é S1 e S2 são as pessoas que têm essa prerrogativa, né, de serem inscritos. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a lista, já fiz, inclusive, dos candidatos, né? Primeiro dos concluintes, porque a gente tem uma turma concluindo agora dia 11 de agosto. Essa turma não entra para o ENAD, porque, do ponto de vista do ENAD, essa turma concluiu já o curso no primeiro semestre. Então, são só os que vão concluir no segundo semestre. Então, já fizemos uma lista preliminar. E essa lista preliminar foi encaminhada aos representantes de turma para fazer chegar a cada um dos internos, para que eles verifiquem se o nome deles está nessa lista preliminar, para a gente não esquecer nenhum. Um já entrou em contato com a gente. É um que veio transferido, né, de outra universidade, e aproveitou tudo. Já é uma primeira sensibilização. Né? Isso, aproveitou tudo que tinha, mas ele não estava oficialmente, ele entrou em 2019, então ele não estava dentro do grupo que foi selecionado a priori pelo SIGA para fazer o ENAD. Então, mas ele já tem as cargas horárias com possibilidade de terminar até julho de 2024. Então, já tivemos uma primeira resposta. Nessa condição, né? Isso, então ele vai ser incluído na lista dos que vão fazer o ENAD. Por que nossa preocupação em relação a isso? Porque quem não fizer o ENAD e estiver selecionado, né, para fazer o ENAD, estiver nessa condição de terminar até julho de 2024, não vai poder colar grau. Vai ter que fazer uma justificativa, vai ser avaliada pelo INEP, pelo Ministério da Educação, e provavelmente só vai ser liberado em agosto de 2024, certo? Exato, fica numa situação em que nem terminou o curso, ou mesmo que tenha terminado, não tenha mais carga horária para cumprir, mas não pode colar grau, fazer todo aquele rito. Não é mais estudante, fica no limbo, né? Nem é estudante, nem é profissional, não pode registrar o CRM, não pode assumir emprego, fica com a vida parada. Então, portanto, a preocupação de ter essa lista o mais próximo possível, né, da realidade é que a gente não tenha esse tipo de situação. Professora Mônica, e uma vez o aluno inscrito, a coordenação do curso ativamente
pede que ele faça alguma conferência, pede que ele tenha alguma atitude? Pede, sim. Então, assim, o próprio edital do ENAD, ele já tem um endereço, né, um endereço eletrônico, para que o estudante confira se o nome dele está fazendo parte dessa lista. Ótimo, excelente. Certo. Então, assim, e nesse mesmo endereço eletrônico, ele vai ter que preencher um questionário. Então, ele tem um prazo para preencher o questionário e ele tem um prazo para olhar se o nome dele está na lista. Então, assim, ao preencher o questionário, ele vai verificar se o nome dele está na lista. Se ele vai procurar o questionário e o nome não está lá, aí ele já diz para a gente, olha, meu nome não está. É. Então, você disse que ia botar meu nome naquela pré-lista, meu nome estava e agora não está. E agora não está. Né? Que houve? Uma coisa assim para a gente fazer as... Contra-referência de... um controle de qualidade. Controle de qualidade. Para a gente poder não esquecer ninguém. Então, nosso objetivo com essas divulgações é que ninguém seja esquecido, para ninguém ser prejudicado depois por não ter feito a ENAD. Né? Então, é uma coisa assim. Aí isso assim, vai ser uma atividade do estudante, verificar se ele realmente está inscrito e preencher o questionário. Então, são duas coisas que fazem parte do que o estudante tem que fazer. Além disso, o estudante vai ter que imprimir também o cartãozinho de identificação para a prova. Né? Professora Mônica, até o momento, a senhora já tem uma ideia de quantos alunos do curso de medicina aqui da Universidade Federal do Ceará devem fazer esse curso? Já tem uma perspectiva de números, de quantos mais ou menos? Serão inscritos, a princípio, os 80 que entraram em 2023.1 e os 80 que entrarão em 2023.2, então são 160 ingressantes. Esses vão ser inscritos, preencherem um questionário, mas não farão a prova. Eles terão só que preencher o questionário, certo? E dos concluintes, a gente deve ter mais ou menos o mesmo número, 80 que conclui o curso em janeiro de 2024 e 80 que concluem o curso em julho de 2024. Então, tem outros 160. Esses concluintes, além de preencher o questionário, eles precisarão também fazer a prova. E essa prova é a prova que vai ser no dia 26 de novembro. De novembro. Certo. Ela é presencial. 26 de novembro, presencial. Aqui em Fortaleza, a gente não sabe ainda os locais exatos, eles só vão divulgar mais próximo da prova. Então, é isso que tá previsto por enquanto. Certo. E os alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará vão fazer essa prova como um grupo só da Faculdade de Medicina da UFC ou eles fazem essa prova junto de alunos de medicina de outros cursos de medicina do Estado? Ou também não se sabe isso ainda? Eu sei lhe dizer que os de Sobral vão fazer também. Também. Né? Então, tanto medicina aqui como medicina por causa Sobral, da ligação com a UFC, né? Isso. Mas eu não sei lhe dizer se outros cursos de medicina da cidade estão selecionados. Eu vi só os cursos da UFC que foram selecionados para esse ENAD. Para essa edição do ENAD, Isso. né? Tá certo. Professora Mônica, veja, que orientações deveriam ser dadas, está compreendendo, a esses alunos que vão precisar prestar o ENAD, o exame do ENAD? O que eles devem estudar? O que eles devem se preocupar? Que tópicos provavelmente podem ser abordados? Como é a prova em si? É uma prova que tem alguma redação, tem algum texto crítico? O que é que eles querem aprovar? Eles vão buscar avaliar também a compreensão social do aluno que está terminando um curso de medicina com a sua responsabilidade social. Fale um pouco sobre isso. A prova vai ser dia 26 de novembro. Né? Vai ser naqueles moldes semelhantes aos moldes do Enem, né? Então, assim, o portão vai abrir meio-dia, o portão vai fechar 13h, a prova começa às 13h, a duração da prova é 4 horas. O estudante não pode se ausentar da prova antes de 2 horas do início da prova, então o estudante tem que ir preparado para ficar pelo menos durante 2 horas. A caneta tem que ser aquela canetinha que faz o Enem, a caneta que escreve preto e que é transparente, né? A capa da caneta, a caixinha da caneta tem que ser transparente. No edital diz que tem que usar máscara,
certo? Então é uma coisa assim que aqui a gente no dia a dia não está mais usando, né? A não ser nas unidades de saúde, mas tem que se lembrar que o edital está prevendo o uso da máscara. Então a prova é presencial e no município onde acontece o curso. Então, para os estudantes da medicina Fortaleza, será em Fortaleza. Aí os locais a gente ainda não sabe. Então, são 40 questões. Dessas 40 questões, 10 são mais gerais, baseadas em direitos humanos. E as outras 30 mais relacionadas com a medicina propriamente dita. Cada uma dessas duas partes, vai ter uma questão discursiva, certo? Então, uma questão, 9 questões de múltipla escolha na primeira parte e uma discursiva, e 39 de múltipla escolha na segunda parte e uma discursiva. O objetivo dessa discursiva é saber se o estudante consegue escrever, se consegue manter uma linha de pensamento, se consegue fazer desenvolver um raciocínio, exatamente, digamos assim. Desenvolver um raciocínio escrito, organizado, né? concatenado. Isso, exatamente. Né? Essa parte do detalhamento do que vai ser abordado, então, geralmente são os vários temas de medicina. Saiu um edital essa semana detalhando mais isso, mas acho que é muita coisa para um momento só. A professora Sandra, que é a coordenadora do internato, depois vai destrinchar melhor essa parte, vai ficar um segundo podcast com os detalhes sobre o que vai acontecer em termos de o que estudar para a prova. O que é que a gente está pensando em fazer? Pegar provas anteriores e uma sugestão que a gente dá para os estudantes, ver como é o tipo de estilo de prova, como é que eles geralmente organizam as questões e começar a dar uma lida, né? A gente está pensando em fazer a mesma coisa com os professores, então a gente vai convidar professores das diversas áreas para comentar questões de ENADs anteriores. Claro, né? Isso aí ficaria muito bom no formato de podcast, né? Pronto. Inclusive questões que foram polêmicas, questões que foram mais acertadas e as que não foram, principalmente, as questões que foram mais motivo de erro e de pontos negativos, seria muito bom, seria muito interessante. Isso, a gente está no planejamento para ajudar o estudante com o desenvolvimento do ENAD. E desempenho, né? Uma outra coisa é que no ano passado, no final do semestre passado, a professora Sandra, junto com o grupo da Liga, que ela coordena e a coordenação do curso, aplicaram um teste do progresso local, certo? Utilizando questões que já tinham sido usadas em provas de residência, diversos locais e também no ENAD. E a gente está pensando, já está combinado com a professora Sandra, um novo teste desse tipo, com questões exclusivamente de ENADs passados, para serem aplicadas, para ir treinando o estudante no tipo de questão que o ENAD espera que o estudante resolva, né? Perfeito. Professora, aí me diga uma coisa, em termos assim, por exemplo, a senhora fala que existem questões do ENAD passado. Essas questões, elas estão abertas ao público? O aluno pode, como hoje há uma tendência do aluno ser responsável pela sua formação, ele pode ter uma ação proativa e já ir procurar isso em algum repositório? Pode, ele procurando em ENAD, né, ele vai encontrar. Fica fácil encontrar as questões anteriores, de ENADs anteriores. Tá certo. Professora, e assim, especificamente em termos do curso, o que é que o resultado do ENAD reflete em termos de algum ranqueamento do nosso curso e quais são as respectivas possibilidades do curso ser considerado um curso melhor, um curso mais procurado ou um curso considerado de melhor qualidade a partir do ENAD? Existe um ranqueamento de nota 1 a 5, né, dos cursos. Se o curso tem nota menos de 4, ele recebe a visita do MEC, né? MEC, INEP, né, para ver o que está acontecendo e se não melhora, o curso corre o risco de ser fechado, qualquer um deles. Então, assim, as avaliações são momentos para a gente ver o que não está bom
e às vezes até momentos para a gente conseguir apoio para o que não está bom, né, para que melhore. Então, assim, a gente não, por isso que eu tenho falado que, assim, que a gente não vai florear, dizer que está bom ou que não está bom, né, porque se não está bom a gente tem que procurar as melhorias, tem um projeto de melhoria. Precisamos de mais espaço físico para alguma coisa, então a gente tem que dizer, não, nosso espaço físico não é suficiente, precisamos de mais espaço físico para isso ou para aquilo. Isso. E aí isso vai demandar um projeto e a gente vai precisar de apoio do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, dos governos de estado e município, e aí assim, baseado numa avaliação, a gente pode talvez até catalisar esses apoios. A gente não vai dizer isso com o objetivo de denegrir o curso ou a faculdade, mas assim, cada avaliação que é feita e que aponta onde que a gente precisa melhorar, a gente vai fazer projetos de melhoria, né? Então, assim, os professores não estão dando aula. Quem são todos os professores que não estão dando aula? Não, provavelmente não é assim, né? Então, assim, professores fulano e beltrano estão com dificuldade com isso, com aquilo. Então, a gente tem que avaliar bem direitinho o que está acontecendo. A gente, de preferência, não generalizar, que é tudo ruim. Então, apontar os locais, os pontos aonde a gente pode melhorar, né? Então, assim, a gente está saindo da pandemia, né? Foi esse período que eu estou na coordenação, foi um período assim de enfrentamento de situação de exceção, né? E assim, muitas coisas tiveram que ser ajustadas às condições, né? Mas assim, vamos dizer, não tem equipamento de proteção, não tinha equipamento de proteção individual na quantidade que era necessário. Não tinha para vender, né? Então não tinha onde comprar. A gente conseguiu, de doação do hospital universitário, de doação dos hospitais onde os estudantes estavam fazendo estágio. Então, assim, isso foi equacionado. Então, isso já entrou na lista das compras e já passou a fazer parte, né? Já voltou a fazer parte do normal ter o material de equipamento de proteção individual para o estudante. Então, assim, são coisas que as críticas, né, e as situações vão fazendo melhorar e sensibilizando as pessoas que têm a caneta e liberam o dinheiro. Os tomadores de decisão. Bom, meus amigos, encerramos por aqui o primeiro episódio do podcast no TEDx com um ciclo de apresentações e de considerações a respeito do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Ensino Superior, focando no curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado, professora Mônica. Até o próximo episódio. Muito obrigada. E assim, eu espero que todos se inscrevam, confiram e façam um bom questionário e boa prova para os que vão fazer a prova no ENAD. Então, muito obrigada. Muito obrigada, professor Luiz Roberto.